Olá a todos, sou Martin Pino e agora vamos tratar sobre contrato de emprego, que é um negócio jurídico, ou seja, um contrato pelo qual uma pessoa física, trabalhador, obriga-se de forma pessoal e de forma intransferível, mediante o pagamento de uma contraprestação, que é a remuneração, a prestar trabalho não eventual, contínuo, em proveito de uma outra pessoa, podendo ser esta física ou jurídica, empregador, porque nós temos trabalhador doméstico, e o empregador doméstico é uma pessoa física, por exemplo. Então, e esse empregador acaba por assumir os riscos da atividade econômica a ser executada, subordinando juridicamente o trabalhador que contrata. Então, obviamente, neste caso, o trabalhador torna-se um empregado, por isso que chamamos de contrato de emprego, onde nós temos a fundamentação legal do contrato de emprego está nos artigos 442 da CLT, que fala que o contrato individual de trabalho é acordo tácito, ou seja, o acordo não precisa ter carteira assinada, o contrato de forma escrita, no final das contas, pelo princípio da primazia da realidade, vai ter direitos trabalhistas, lógico, o mais certo seria, no caso, o contrato expresso, escrito, né? Então, justamente dessas características que fala esse artigo 442, contrato individual de trabalho, acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego. Uma coisa importante, né, também temos o artigo 442-A da CLT também, que fala que para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 meses no mesmo tipo de atividade. Mas, mesmo assim, normalmente as empresas pedem experiência. Aí que está a questão. E o artigo 443 fala que da CLT também, né, esse artigo 443 fala que o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácito expressamente, verbalmente por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Trabalho intermitente também vai ser um tema de um outro vídeo. Então, mas o contrato de emprego, justamente, existe uma caracterização, tem características próprias do contrato de emprego. Então, vamos lá. O contrato de emprego é típico ou nominado, porque é considerado em lei, expressamente previsto em norma disciplinadora própria, que a pormenoriza, que é a CLT, obviamente com fundamento na Constituição de 88. O contrato de emprego é comutativo porque produz efeitos para ambas as partes, no caso de se refere a direitos e obrigações. O trabalhador tem seus direitos, o empregador também, obviamente, mas também tem obrigações de ambas as partes. Sobre a obrigação principal, tanto do trabalhador quanto do empregador, é de cumprir o contrato de trabalho. Obviamente que o empregador tem obrigação de cumprir o contrato de trabalho. É sinalagmático também o contrato de emprego, porque dotado de direitos, deveres e obrigações contrárias, opostas e equilibradas, de modo que a obrigação de um dos sujeitos seja fundamento jurídico da existência de um outro direito, dever ou obrigação. Nesse sentido, então, não havendo trabalho, não há contraprestação. Não havendo contraprestação, não há como continuar trabalhando para o empregador, porque ninguém vai trabalhar de graça, né? Então, justamente, é sinalagmático por causa disso, né? Eu trabalho para receber salário, né? Então, se eu não trabalho, não vou receber. Então, é sinalagmático, são obrigações contrárias, porque eu não vou trabalhar de graça, né, para receber salário. Então, aí que entra a posição, né? Então, eu vou ter que trabalhar para receber meu salário. Então, aí entra essa questão da posição. Eu não vou trabalhar de graça, eu não vou trabalhar para não receber salário. Eu vou trabalhar para receber um salário até o 5º dia útil. Que, inclusive, o sábado é incluído em dia útil, né, conforme a instrução normativa número 2 de novembro de 2021. O contrato de emprego é oneroso porque, por causa do salário, né, pressupõe despesa de ambas as partes, né, contratantes. Também, então, mais especificamente oneroso, porque não é um contrato de emprego gratuito. O trabalhador vai receber um salário por causa disso, não é um trabalho voluntário. O trabalho voluntário é diferente. Outra coisa também, o contrato de emprego é personalíssimo, ou seja, porque é celebrado intuito persone,
ou seja, considerando as características pessoais e atributos intrínsecos do prestador de serviço. Ou seja, o empregador acabou escolhendo aquele trabalhador e não outro, dentre muitos candidatos, para preencher aquela vaga disponível, né, devido às qualidades e aptidões dele. Então, é muito importante essa questão que o contrato de emprego é personalíssimo. Eu escolhi fulano porque ele é o cara, não outra pessoa que não tem habilidade nenhuma. Daí que tem essa questão de personalíssimo. Então, não pode ser outro. E a regra não é solene, pois não está vinculado a uma formalidade rígida como nos contratos de outras áreas do direito, né? E simplesmente bastando a execução dos serviços, né? Por exemplo, o contrato tácito de trabalho. Existe uma formalidade? Não. Se o empregador aceitar que ele venha todos os dias, cumprir horário, até preencher uma lista de ponto, está trabalhando cumprindo ordens, não tem, mas não assinou o contrato de trabalho, não tem carteira assinada, mas implicitamente ele é um subordinado, ele é um empregado da empresa, mesmo sem ter assinado um documento. Então, por isso que então eu estou falando isso porque entra na questão de que o contrato de emprego não é solene, ou seja, não exige formalidades. Estamos falando essa questão do acordo tácito de trabalho. Então, lógico. E vamos então para outra característica do contrato de emprego, é de trato sucessivo, se as prestações são oferecidas e exigidas de forma contínua, renovando-se a cada momento em que vive o contrato no próprio ambiente de trabalho, perdurando no tempo. Ou seja, é contínuo, ou seja, ele termina de trabalhar hoje, amanhã ele vai voltar e assim por diante. Até que uma das partes decida, por exemplo, eu não vou trabalhar mais aqui, o empregador me demite, ou entramos num acordo para rescindir o contrato. Mas justamente trato sucessivo, prestações sucessivas e contínuas. É principal justamente porque existe em função de si mesmo, não depende de outros ajustes para ser praticado, ou seja, a execução da prestação de serviços ao empregador dependerá da existência do próprio contrato de emprego, mesmo sendo tácito, né? Então, por isso que é principal, justamente para que exista uma relação de emprego, é necessária a existência desse contrato, mesmo sendo tácito. Por isso que é principal. Então, é fundamental que exista esse contrato de emprego, mesmo sendo tácito, para que surjam efeitos jurídicos para ambas as partes. Então, desejar agradecer a atenção de vocês e vamos para o próximo vídeo. Obrigado.